Meus alunos da mineração 2020, relembrando o que falamos sobre curvas de nível, a gente deve lembrar que quanto mais próximas as curvas de nível estiverem, mais acentuado será o relevo. E quanto mais afastadas elas estiverem, menos íngreme será o relevo. Equidistância, o que seriam? São as distâncias entre cada curva de nível. Ela vai definir a altitude de cada curva de nível, certo? Devemos lembrar também que quando colocamos o desenho das curvas de níveis em um papel, em um mapa, elas não se fecham, elas não se unem, ok? A curva de nível ela nunca se fecha. Como é que a gente aplicaria o uso das curvas de nível no nosso dia a dia? Primeiro, que é muito comum a gente ver a aplicação de curvas de níveis, são quando a gente quer fazer uma plantação e temos que gradear aquele local onde vamos fazer a plantação. Então o que se usa fazer? Usa-se fazer com o trator, se faz as curvas de níveis para quê? Para que a água que vai percolar no solo devido à chuva, devido à utilização da água, né, ela possa preencher, né, todos os sulcos, né, foram abertos através das curvas de nível. Na mineração, como é que a gente poderia estar utilizando? Às vezes a gente vai manusear um mapa com curvas de níveis onde teremos, né, alguma referência de onde possamos embocar uma galeria, fazer um desmonte de uma bancada, né, e as alturas, né, quando a gente fala a bancada tem tanto de altura, geralmente essa altura da bancada ela coincide com a cota das curvas de nível, ou seja, a altimetria, né, de cada curva de nível, né? Numa mina no subsolo, por exemplo, os níveis, né, que a gente fala, né, quando temos a rampa principal e vamos entrar nos níveis e subníveis, eles também às vezes são projetados de acordo com as curvas de níveis, de acordo com a cota das curvas de níveis, ok? Esse estudo ele é super importante, né, que vai nos auxiliar, né, na tomada de decisões. Como é que nós faremos uma bancada? Como é que nós faremos um nível? Como é que nós faremos um subnível, né? Nós vamos considerar, né, o que a gente pegou como referência em curvas de níveis para basear nas alturas da bancada, na intersecção dos níveis no subsolo, né? Agora, meus alunos, falaremos sobre a rosa dos ventos, que é muito importante quando a gente vai trabalhar com direções nortes, quando trabalharemos com direções em um mapa, né? Então, quando temos a representação da rosa dos ventos, nós devemos lembrar que ela é um símbolo que sempre vai aparecer nos mapas ou nas cartas, né? Os mapas topográficos, em uma carta de relevo, ela sempre estará aparecendo. Para que serve essa rosa dos ventos? Ela serve para nos indicar, né, as direções cardeais, né, que são 4 pontos cardeais que nós conhecemos, né? Norte, sul, leste, oeste, ou até mesmo as direções colaterais, né? Então, a rosa dos ventos, a principal, né, função dela é nos indicar o norte, o sul, o leste e o oeste, ou alguma direção que seja colateral. Quando a gente estuda a rosa dos ventos, né, nós devemos lembrar que existem sinônimos que são usados para a sua identificação, né? Se olhamos para a direção norte e sul, vai haver alguns sinônimos que nós possamos utilizar ao invés do nome norte ou sul. Tem alguns sinônimos que nós podemos também utilizar, né? A direção norte, por exemplo, ela pode ser chamada de boreal ou setentrional. Então, quando falamos assim, a direção boreal ou direção setentrional, nós estamos falando que é a mesma coisa do norte, da direção norte, né? Para a gente lembrar, para fixar esse conceito, nós temos que lembrar, por exemplo, a direção norte ou boreal, nós temos que lembrar
que o fenômeno aurora boreal é um fenômeno luminoso, né, que só ocorre no hemisfério norte, né? E também nós temos lá no hemisfério norte a floresta boreal, que é um tipo de vegetação que só ocorre no hemisfério norte. Então, se a gente falar norte ou boreal ou setentrional, nós estamos falando da mesma direção. Direção norte, boreal ou direção setentrional, ok? Agora, para a direção sul, os sinônimos é austral e meridional. Austral porque podemos associar a Austrália, país que fica no hemisfério sul, ok? Agora, já para a direção leste, temos como sinônimo, né, nascente, né? Leste ou nascente. Por quê? Porque vai nos falar da direção em que o Sol nasce. Também podemos falar oriente. Então, quando estamos falando leste, nós podemos falar nascente ou oriente. E a direção oeste? Ela também pode ser chamada de poente, por quê? Porque é onde o Sol se põe, ou ocidente. Então, ó, a direção leste, o sinônimo é nascente, por quê? Porque a direção em que o Sol nasce, ou também chamado de oriente. E a direção oeste pode ser também chamada de poente, onde o Sol se põe, ou ocidente, tá? Agora, as direções leste e oeste podem ser representadas, né, por leste, ou em inglês este, e o oeste em inglês west. Então, ó, elas podem ser representadas, o leste pode ser representado pela letra E maiúscula e o oeste pode ser representado pela letra W maiúscula. Noroeste, sudoeste, sudeste e nordeste, eles não possuem sinônimos, né? Então, essa rosa dos ventos é muito comum a gente encontrá-la fixada geralmente em um mapa, uma carta topográfica, no lado direito, né, de quem está de frente para o mapa, né, que ela vai nos indicar o norte, nós chamamos o norte verdadeiro, né, ou norte magnético, e através dela nós vamos poder nos orientar, né, em qual direção que a gente está indo, ok?